Olá, o canal Márcia Heloísa Conte Sua História hoje recebe uma pessoa muito marcante na minha vida, chamada Luciana Cardoso Guerizzi. A Luciana, ela é vice-presidente da Wista Brasil e é diretora executiva da ATP, Associação de Terminais Portuários Privados. Ela tem uma formação em Ciências Contábeis pela Unisantos. Ela fez 2 lato sensus, o mestrado dela é em Gestão de Negócios Portuários também pela Unisantos. E escritora de livros, ela fez uma cartilha, Portos para Não Portuários, escreveu um livro infanto-juvenil, Porto que Te Quero Perto, uma história para contar. E ela tem uma paixão imensa por portos e tem muito a ensinar para nós neste momento em que estamos novamente discutindo as questões portuárias, sempre tão candentes, né? Principalmente para nós santistas. Eu vou agora convidar a Luciana para entrar e ela vai contar a sua história para nós. Aguardamos agora a entrada dela. Pronto. Professora amada. Poderosa! Prazer inenarrável estar aqui nessa live. Grata por você ter aceitado esse convite. Imagina, eu é que me sinto honrada, né, de participar. Professora Márcia é aquelas professoras que a gente quer como crescer, né? Minha mãe hoje falou, é hoje que você vai entrevistar aquela moça bonita? Eu falei para ela, lindíssima, por dentro e por fora. Luciana, quando você me mandou aquela sua autodescrição, nossa, eu achei maravilhosa aquela apresentação, eu tive que escrever ela no Facebook. Eu falei, eu não vou deixar. Eu, tanto no Facebook quanto no Instagram eu coloquei. Lu, apresente-se para o nosso público. Bom, eu tava assim, eu não estou muito acostumada a fazer live por Insta, né? Então eu estava esperando você me chamar, não sabia muito bem como começar. Bom, aí eu me achei e não vi o que você apresentou anterior, né? Mas, bom, é, Luciana Guerizzi, sou apaixonada pelos portos, sou filha de torneiro mecânico e empregada doméstica para a família. Sou uma apaixonada por estudar. Hoje atuo com o setor portuário dentro de uma associação na qual eu estou diretora executiva, né? A gente sempre está, nunca é. Sim, sim, É, a gente tem que ter consciência disso, né? sim. E É, também atuo correlacionado, né, com as minhas atividades. Eu sou vice-presidente hoje da WISTA, que é Women International Ship and Trade Association, que é uma associação que congrega mulheres no mundo para o setor de shipping e portos. E a nossa maior bandeira é a equidade de gênero, né? Dentre outras, claro, networking principalmente. Mas essa é a bandeira. Então, assim, é uma apresentação rápida, né? Sim. Luciana, como foi essa história da sua família vinculada aos portos? A sua avó, sua bisavó ali catando café e depois se fazendo sacas, seus tios no sindicato dos estivadores. Como é essa tua história? Pois é, deixa eu arrumar aqui o meu, para não ficar Você me ajuda balançando. com aquele texto que você me mandou, porque eu li com muita atenção, é apaixonante ler aquele texto, e eu tirei muito desse roteiro aqui para a gente conversar dali. Assim, você é cidadão santista e já nasce vinculado ao Porto, né? Não tem como não ser, né? Então, historicamente, o Porto de Santos ele cresceu junto com a exportação de café do interior de São Paulo e para o Porto de Santos, né? Então, naquela época, existia uma operação de estivagem do navio muito precária, né? Naqueles sacos de tecido, e caíam muitos, como cai até hoje não, né? Porque a tecnologia mudou, hoje é outro tipo de estivagem, é em container,
mas caíam os grãos, né? E aquilo e o café é um produto valioso, é até hoje. sim, Então, as minhas bisavós e mesmo minha avó eram as catadoras de café, né? Então, elas catavam o café que caía da saca para reaproveitar na operação. E sim. tinha muito também, nessa época, as costureiras dos sacos de café, né? E também as costureiras das roupas dos marinheiros, das roupas dos estivadores, e faziam tecidos com esses sacos de café. Então, Ah, não sabia dessa eu parte. exato. E meus tios, eu tinha tios estivadores e tios doqueiros, né? Estiva, aquele que fica dentro da estiva do navio, o Sim, doqueiro, aquele que trabalha ali no cais, né? Que cuida das docas, né? Então tinha um tio meu, era o meu tio José Cardoso, que é da parte da minha mãe, que foi um dos fundadores do principal sindicato da classe sindical dos estivadores de Santos, né? Ele foi um dos fundadores, né? Eu lembro minha mãe falar, o seu tio levou areia, saco de areia e pedra para a construção da sede, que era ali no centro. Agora eu não me lembro muito bem, ali é Amador Bueno com João Pessoa, não me lembro muito bem. E eu lembro da minha mãe falar isso, e lembro da minha avó, ainda que velhinha, falar dessa profissão dela, né? Que na sim, época era o que dava, né? Era a subsistência, né? sim. Então, e durante muito tempo eu vivi em torno disso. Eu me alfabetizei no Colégio Docas de Santos, né? Então a gente tinha lá, eu lembro do hino, o hino falava sobre operação portuária, falava. E a gente era muito ligado mesmo, né? Eu nasci e morei parte até minha adolescência atrás do que hoje seria o Armazém 23 de Açúcar. Então, aquela atividade portuária era uma atividade, pelo menos na minha vida, e foi a forja, foi muito forte, né? Era ali, era o dia a dia. Ver os navios, ver os estivadores, ver meus tios, a polícia marítima na época, né? Eu tinha um tio que era polícia marítima e tal. Então, essa história, ela começou no berço. Sim. Então, quando você vai para a contabilidade, como é que você faz o link entre esse início, esse panorama de porto no seu imaginário, e depois você na contabilidade, para depois ir para o porto novamente? As ciências contábeis, ela apareceu sem querer, né? Então, assim, eu não. Você deve saber muito bem que nas épocas, nos idos dos anos 90 você não tinha o tal do FIES, né? Não Verdade. tinha, não tinha suporte para pessoas que não tinham renda para estudar, pudessem fazer as suas universidades, né? Então eu não tinha emprego nessa época Sim. e quando eu consegui isso, que foi já um pouco mais tarde na minha vida, eu decidi então fazer ciências contábeis. E ao final eu achava muito chato falar de contabilidade. Uhum. Eu achava chato falar de imposto de renda, aquilo não tinha graça, não se criava nada, né? Então eu sou uma contabilista que entrei no escritório de contabilidade para visitar uma amiga de faculdade. Nunca na minha vida eu entrei no escritório de contabilidade. Muito papel, nossa, né? Uma coisa. Não, aquilo lá para mim não dava. Burocracia. É. É porque ele é muito. Você não cria. Então, na Sim. ciência contábil, você tem que ter alguma coisa de criação. Tipo uma arquitetura fiscal, uma consultoria. Porque senão fica repetitivo aquela coisa do imposto de renda, né? Eu mesmo eu tenho contador para fazer imposto de renda. É que você tem um perfil bem de assessoria, né? De pesquisa, de produção, de criação de ideias. O que eu pensava era o seguinte: enquanto contabilista, o que eu posso melhorar a vida do meu cliente? Sim. Economicamente, né? É. E eu não achava essa resposta na ciência contábil. Até que eu comecei a estudar contabilidade de custo. E aí sim, você tem uma gama de pesquisa que faz com que você procure minimizar os custos, reduzir custo e impacto econômico-financeiro dentro das empresas. E foi quando eu descobri
o sistema portuário lendo uma revista que falava sobre os custos do sistema portuário na época, 10 anos da Lei dos Portos, alguma coisa assim. E eu gostei demais. Até então eu não tinha esse contato assim imediato com o sistema portuário. E gostei muito e falei, olha, acho que é disso que eu quero falar. Aí foi o teu TCC. Foi, mas antes de trabalhar com o trabalho de conclusão de curso, eu lembro que na época eu era auxiliar de pesquisa no mestrado da Unisantos, no mestrado de gestão de negócios portuários. Então, nas aulas de metodologia, que eu tive especialmente com a professora Márcia Heloísa, eu tinha muita facilidade em pesquisa já, porque eu já estava no mestrado. Né? E assim começou a minha história de falar de Porto. Até que um dia, e você vai lembrar, eu fui convidada a palestrar no Liceu Santista, junto com a deputada Thelma de Souza. Sim. Nós fizemos um projeto sobre portos. Exatamente. Acho que, não sei, Márcia, não me lembro, mas era a Semana da Educação. Não, eu não lembro. Eu sei que a gente fez um projeto com os alunos, que eu estava na coordenadoria na época, e a gente trabalhou portos naquele ano. Eu lembro até de um aluno meu que dormia muito nas aulas, era todo desanimado, e eu descobri que ele desenhava. Então eu coloquei nas mãos dele desenhar um navio, o porto, né, a passagem ali da mercadoria, e ele ali se descobriu, e eu consegui resgatar aquele aluno por causa do desenho dos portos. Esse me ficou muito na memória. E é verdade, eu consegui resgatar muitos alunos por conta dessa atividade da operação portuária, que ela não é repetitiva. E engraçado que, principalmente os meninos, né? E aí eu vou falar meninos e não homens, porque em geral eles entram na universidade como meninos, aí eu já estou falando eu como professora, então eles ficavam encantados com a operação, eles ficavam assim felizes, eles eram orgulhosos de, eu trabalho na operação, sei lá, do Tecondi, eu sou da operação do TGG. É fascinante você ver isso no aluno e você recuperar esse aluno, né? E a questão da logística, eu acho que ela abarca, né? A logística abarca todo o comércio internacional, e você vê isso no brilho, né? Do olhar daquele jovem que está começando e acabou de entrar para ele um dos maiores terminais do Brasil. Porto de Santos é aquela coisa, né? Ao concurso. Não, antes de eu conhecer esse teu lado do Porto, né? Porque eu te conheci no primeiro ano de curso, você era bem novinha. E o brilho no olhar que você falou realmente é a marca. Eu tenho sempre essa memória daquela pujança, aquela energia toda, aquela vontade de realizar, de fazer, de ser uma excelente aluna. Essa coisa me marcou muito. E mesmo depois, como sua colega de trabalho, que você foi minha aluna, mas foi minha chefe também, não vamos esquecer disso, e segurou muitos perrengues meus, porque eu sou especialista em criar problema. E você sempre com profissionalismo, mas sem perder a ternura. Você sempre teve essa coisa do humano, do carinho, da energia. Então isso era cativante, sabe? E com certeza continua. Mas acho que assim, quando você escolhe uma profissão, você sabe o que você vai fazer. Se você é contabilista, você vai lá fazer o seu imposto de renda, ou seja lá o que for. Se você é advogado, você vai defender suas causas. Se você é engenheiro, você vai construir. Se você é médico, você vai operar. O que você precisa decidir é para além disso. Além disso, qual é a tua causa? Né? Qual é o legado que você quer deixar? Então, para além disso, você não pode esquecer que existem pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Sim. Então, quando eu falo, assim, principalmente para a universidade, porque eu sei que tem aluno, eu lembro exatamente quando eu estava no banco da faculdade, na Unisantos, os professores que eu queria ser. Sim. Eu sei, eu falava assim, esse eu não quero ser. Mas tinha aqueles que eu queria ter. Em geral, os que eu gostaria, né, o que eu quero ser quando crescer, eram as pessoas mais ligadas à parte de humanas. As pessoas que tinham esse para além da sua profissão.
né? E eu aprendi muito dentro da universidade com meus professores na época e depois eu no colegiado como meus colegas, né? Então, para mim, você não pode passar a vida sem deixar pelo menos um legado. Essa história de, plantei uma árvore, escrevi um livro. Até escrever livro é bacana, né? Porque alguém vai ler, você vai dar exemplo. Mas você tem que deixar alguma coisa, né? Você tem que falar, puxa, a Luciana viveu e construiu isso para a sociedade. Porque a nossa sociedade, ela é carente, né, Márcia? Muito. De pessoas que contribuam, porque geralmente as pessoas retiram. Elas querem ganhar alguma coisa, né? Elas não querem contribuir. Exatamente. Então, eu gosto de, às vezes, estar falando e ver, por exemplo, pessoas escrevendo, tipo, ela é a maior expert do mundo, tem aqui um... É porque é meu amigo. É meu amigo, tem pessoas mais experts do que eu, mas para além dos portos, é saber como que eu, dentro dos portos, fazendo política pública, posso contribuir para a sociedade. Certo. Eu sou parcela disso, né? E ainda mais agora, né, Márcia? Ainda mais agora. Como dizia a minha avó falava, nem falemos, a minha avó dizia. Nem falemos, porque a situação é muito inquietante, né? Mas, Lu, voltando lá para o Liceu, quando você foi dar a palestra com a Thelma, como foi aquele momento? Aquele momento foi um despertar para você? Eu acho que eu fiquei uma semana sem dormir, primeira coisa. Antes de dar a palestra. Não, eu fiquei. Foi mais ou menos o evento da Divina, né? Uma semana antes, uma semana depois, eu fiquei assim, não conseguia dormir. Gente, mas com Thelma de Souza, que para mim foi a melhor prefeita de Santos, eu era muito jovem, eu não esqueço mais quando ela inaugura a Casa da Pinacoteca. E quando vai inaugurar a Casa da Pinacoteca, essa mulher me vai no microfone e elenca o nome de cada trabalhador que contribuiu para refazer a Pinacoteca. Quem fez o vidro, quem foi o pedreiro, todos. Para depois ela falar o nome dos intelectuais que a motivaram, como a Vilma Terezinha, que realmente teve um papel importantíssimo para recuperar vários prédios históricos de Santos. Mas ela, antes disso, ela valorizou, eu estou arrepiada de falar isso, ela valorizou cada trabalhador que ali esteve, sabe? Eu nunca vi ninguém fazer isso em política. Porque é uma professora e porque é humana, né? E além disso, assim, para você foi a Pinacoteca, mas eu lembro da Thelma acalmando uma greve quando o presidente Collor mandou demitir todos os funcionários da Codesp, ou as mulheres desses funcionários foram para a Praça Mauá na época, e eu, por coincidência, estava na Praça Mauá, estava na prefeitura, eu devia ter uns 15, 16 anos, eu fui visitar uma amiga minha que trabalhava na prefeitura, assim, para falar, minha mãe mandou eu vir fazer alguma coisa aqui na prefeitura, eu vim aqui te ver. Quando eu entrei, a Thelma estava descendo a escada. E estava assim, a Praça Mauá tomada. As pessoas batendo panela, as mulheres, né? E, nossa, foi uma coisa impressionante ela no púlpito e mantendo a calma daquele momento, né? E transformando aquela aflição numa espécie de esperança. E ela conseguiu. Naquele momento ela conseguiu. Então isso me chamou muita atenção dela. E uma outra coisa também que eu acho que eu não vou esquecer, e isso em relação à cidade, foi como ela tratou o problema da AIDS, né? Porque Santos foi uma das cidades com o maior número de aidéticos por conta o Capistrano, né? Trabalho do Capistrano na Secretaria de Saúde. Exatamente. E por conta do Porto, né? E Santos chegou a ter mais aidético do que a cidade de Nova York. E foi ela, junto com o Capistrano, na época médico e secretário de saúde, que conseguiram contornar. E foi ela que tratou do primeiro coquetel, né?
que os testes começaram na prefeitura dela, né? Bom, não é à toa que ela conseguiu colocar o CAPS, independente de como foi a gestão dele, até ela colocou o Aí é um outro problema. em primeiro turno, né? E eu lembro disso até hoje. Embora a gente tenha aí, embora a gente tenha aí o lado contrário, né? Mas a gente sempre tem o lado contrário do não reconhecimento. Ninguém é perfeito também, né? Mas a gente valoriza aqueles que fazem coisas que a gente gostaria que todo político fizesse, né? Mas como é que você foi parar com ela lá na palestra? Então, eu vou voltar ao assunto. Olha, é tão bom conversar com você que eu me perco no assunto. Mas foi a seu convite. Fiquei uma semana sem dormir, porque eu tinha essa visão da Thelma comigo, e quem não gostava dela, e muito jovem, eu não sabia como lidar com um parlamentar. Como é que eu, ali, aquela pessoa do cantinho da sala de aula, né? Ela era deputada federal à época, né? Era deputada federal à época, não? Deputada federal. E aí, eu disse a ela que eu estava assim, extremamente nervosa, eu estava assim, muito nervosa, e ela me chamou no back-office, me chamou e falou assim: Luciana, não fica, porque ninguém sabe mais do que você aquilo que você vai falar. Então, assim, não fica. E se você errar, eu vou te ajudar. Foi o que ela disse para mim. Então, aquela hora... E olha, segurou na minha mão, falou: é a sua primeira vez? É. Aí ela começou: não é a primeira vez nós mesmo. Começou com aquelas brincadeiras dela. A primeira vez é assim mesmo, todo mundo fica nervoso. E foi. Eu acho que o auditório devia ter ali umas 250, 300 crianças. Jovens, né? E foi legal, e foi a minha primeira palestra em público. E a partir daí eu não parei de falar de Porto e de querer falar de Porto, né? Porque ali eu já tive bons resultados, né? Eu já tive bastante feedback positivo para das crianças, né? E mesmo dentro da universidade, né? As pessoas já estavam me reconhecendo, além como auxiliar de pesquisa, alguém em potencial para o mestrado de gestão portuária. Então, eu já estava a caminho, né? Eu só precisava concluir o meu trabalho para seguir no mestrado. Você foi para a Codesp antes do mestrado, durante, depois? Como foi? Eu fui para a Codesp antes do mestrado, na graduação. Por força do TCC? Foi por força do TCC, não? Ah, sim. Foi por força de uma entrevista que eu fui fazer com o diretor comercial que tinha lá na Codesp, que era o Fabrício Perdomênico. E eu fui lá porque eu precisava de dados para minha pesquisa, né? Sim. Eu tinha o professor orientador na graduação, na Unisantos, e tinha o meu co-orientador já no mestrado. E ele falou: você precisa de um protocolo de pesquisa, você precisa fazer pesquisa. Então, te vira. Veja aí como é que tu vai fazer a pesquisa. Aí fui na primeira edição do tal Santos Export e vi aquele rapaz, paguei uma grana naquela inscrição, eu lembro até hoje, falei assim: é a minha salvação, eu vou participar disso, vai ser minha salvação. Vi aquele rapaz, menino ainda, palestrar e não tive dúvida. Quando ele acabou, que ele desceu a escada, eu fui falar com ele e falei: olha, eu preciso muito fazer essa pesquisa com você, é importante para o meu trabalho. E ele falou: tá bom, vai lá, eu te atendo. Aí, eu comecei a falar do meu projeto, não sei o quê, aí, ao final, eu e uma amiga minha, que fazia economia na época, a Cíntia Hetzlut, e aí, ao final, que nós explicamos todo o nosso projeto, ele falou: olha, eu tenho 2 vagas de estágio, para estatística, para meio ambiente e para planejamento. Quando ele falou planejamento, as 2 deram um salto de 3 metros, grudaram no teto. Eu quero. Pô, você está me dando uma vaga para estagiar na autoridade portuária do maior porto da América Latina para tratar de planejamento. Eu quero agora.
Era amarrar cachorro com linguiça. E a gente conseguiu, eu e a Cíntia, duas estagiárias, a gente conseguiu aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos, que a gente chamou de plano participativo, que nós mudamos todo o roteiro do planejamento, todo o roteiro de aprovação. Porque qual era o costume? O costume era a autoridade portuária contratava uma consultoria, Sim. a consultoria fazia a proposição do zoneamento. O zoneamento já existe, mas do desenvolvimento do Porto Santos. E isso passava pelo Conselho de Autoridade Portuária e tchau, paga, tchau. E críticas e tal, nós não. Nós fizemos o diagnóstico junto com a comunidade portuária. Então, nós fizemos diversas reuniões com todos os setores envolvidos dentro da Associação Comercial de Santos, olha, duas estagiárias, tá? Tudo bem que a gente era velhinha ali, na época do estágio. A gente chamava as pessoas que eram contrárias ao que a gente estava propondo para que elas explicassem e a gente negociasse essa proposição, né? Porque todo mundo tem o direito, né, a peticionar o que quiser. E então a gente conseguiu fazer um PDZ onde todos os atores e toda a comunidade portuária aceitasse aquilo que estava proposto. E foi o único PDZ, desde então, aprovado pelo Conselho de Autoridade Portuária, porque o Conselho de Autoridade Portuária já sabia que a comunidade tinha aprovado aquele PDZ. Sim. Tinha muito mais força para depois ser realizado, né? Mas isso também eu devo ao estilo negocial do Fabrício Perdomenico, né? Ele era o nosso líder, né? Então, ele queria dessa forma. E nós conseguimos fazer. Tanto que o PDZ mudou. Esse PDZ nós fizemos em 2007, 2006. O PDZ mudou no ano passado. Mas vem cá, explica para quem não entende. Vocês, com esse plano de desenvolvimento e zoneamento, vocês vão mexer com o quê? São as empresas que vão ficar na linha do porto, ou o que elas fazem? O que é isso? Explica para quem não conhece. Então, primeiro, desculpa, porque eu não posso começar a falar como se todo mundo soubesse tudo, né? Todo porto organizado, toda autoridade portuária tem que ter um plano de desenvolvimento e zoneamento. O zoneamento é saber exatamente em cada centímetro, cada quilômetro de cais, onde estão localizadas as instalações e o que elas fazem. Se elas transportam granel sólido, soja, por exemplo, granel líquido, os líquidos combustíveis ou container. Então, isso quando você faz a concepção, o planejamento de um porto, na parte arquitetônica, você tem que saber onde você vai colocar essas partes, por quê? Você tem que saber o navio que vai atracar, o navio que vai receber, se aquilo lá tem profundidade para aquele navio, se tem linha férrea que vai receber aquele material. Então, você precisa fazer um zoneamento do porto. Mas o comércio internacional e o Brasil não para de crescer. Então, você precisa desenvolver o porto. Na verdade, PDZ é um nome errado, devia ser PZD, que é o Plano de Zoneamento e Desenvolvimento para futuramente o porto, né? Então, quando você faz a parte de zoneamento, você realoca essas unidades, faz a arquitetura, e para o desenvolvimento, você projeta o porto para 20, 30, 70 anos, porque ativos de capital intensivo, onde você aporta muito investimento, e o sistema portuário é um setor dessa magnitude, você não pode fazer desenvolvimento de curto prazo. Então, no mínimo 25 anos ou mais 25 anos, chegando até 70 anos, que é o prazo dos contratos, né? Até o limite, quando ele não está dando mais conta, aí você tem que refazer. E aí se até 2000, sei lá, vou chutar aqui, 2040, eu não tiver mais a capacidade saturou, o que eu faço? Eu aumento o porto para onde? Eu terei quantas cargas? Como vai ser a minha movimentação? Então, você tem que trabalhar muito com tecnologia também, né? Prevendo como é a mudança tecnológica em relação à operação da carga. Então, agora, imaginando,
que você falou, duas estagiárias, conversando com gente que está trabalhando ali há décadas. Eu imagino o quanto vocês estudaram e o quanto vocês tiveram coragem, né? Porque duas mulheres como estagiárias ali, conversando com esse povo todo, que eu imagino que a maioria, ou talvez a totalidade, fossem homens, não é? E deve ter sido uma prova de fogo, e ali vocês foram forjadas, né? Márcia, foi terrível. Foi terrível. Terrível. Porque chegávamos nós com cara de menina. Sim. Na sala daqueles engenheiros que tinham 20, 30 anos de profissão, já cansado. E aí a gente fazia algumas perguntas, claro, evidente, a gente não sabia de tudo, né? Então a gente fazia algumas perguntas que às vezes era errado e tal. E aí começava, não, pera, eu vou explicar. Em 1800 e não sei quanto, não sei o que lá, não sei o que lá, e a gente, pelo amor de Deus, eu precisava de uma resposta, demorava 5 horas ali, né? E quando você fala em mudança para uma pessoa que tem 30, 40 anos de casa, é como se você estivesse tocando o terror, e nós tocávamos o terror. Uhum. Então ele não queria saber de mudança. Na concepção deles era o que duas meninas estão fazendo aqui, tentando me explicar, imagina. Bom, era tão difícil que nós paramos e falamos, temos que mudar a tática. Temos que mudar a tática. Então, assim, parecia que a gente tinha feito um media training, sabe? Quando você força a pergunta. Sim. Então a gente entrava na sala e falava assim, a gente queria, né, saber coisas da história, coisas do Porto, da operação, você quer fazer uma pergunta, mas em 1800, ai nossa, que beleza, o senhor sabe tanto, mas e aquilo? Não, mas em 1900, ai que ótimo, maravilhoso, mas e a pergunta? Até que ele, então a gente induzia uma menor história para um resultado melhor, né? E a gente fazia isso. Prático. Uma questão mais prática e imediata. Né? Eu gosto muito de falar da Cíntia, né? E dizer que ela estava comigo, porque hoje eu estou aqui falando de Porto, né? Algumas pessoas me chamam de expert de Porto, mas a Cíntia, ela é diretora de planejamento do Instituto Butantan, ou seja, ela é uma das responsáveis pela Coronavac. Aluna da Unisantos, economia da Unisantos. Então, assim, eu gosto muito de falar dela, né? Falar, ela é minha parceira, né? Nessa labuta, né? Você vê a importância da pesquisa, né? Tanto do mestrado quanto do próprio TCC, como isso foi fundamental para vocês poderem depois se integrarem na vida prática, né? Então, você faz exatamente esse caminho maravilhoso que é entre a universidade e o campo de trabalho, né? Que é o que mais falta nas áreas de humanas. E eu acho que esse exemplo que você dá da sua própria história é básico. Deveria ser sempre assim. Porque, assim, eu estava já estagiando na Codesp com a graduação, mas eu já estava como auxiliar no mestrado. Eu já terminei o trabalho de conclusão de curso, ele se transformou num artigo científico. Ele foi publicado na Fundação Getúlio Vargas, no Simpói. Então, assim, eu terminei meu trabalho de conclusão de curso, eu já tinha uma publicação acadêmica. Então, para eu pôr o pé no mestrado, foi só fazer a prova. Eu não precisava de mais nada. Então, assim, e já ali na Codesp, eu já continuei trabalhando, né? Aí, como deram uma sala lá sem janela, me deram uma sala sem janela e um cargo qualquer, eu continuei trabalhando e já no mestrado, né? Mas eu tinha um chefe maravilhoso que investiu nessa capacidade, nessa capacitação, porque ele acreditava que eu, no mestrado, ajudaria ele muito mais do que ele estava me ajudando. Então, a gente também teve essa parceria, né? Então, muito do que eu aprendi sobre Porto foi fazendo assessoria para ele. Sim. Né? E eu usava o mestrado para isso. Eu usei o mestrado para fazer o plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos, né? Eu tratei disso. E realmente o que você diz é difícil uma pessoa de ciência social trabalhar na prática e estudar. Porque, infelizmente, o Brasil não investe em pesquisa. Nada. É irrisório e agora nem o irrisório. Pois é. Então,
Mas eu tive sorte de estudar no mestrado numa época em que o governo federal apoiava e aportava investimento para o estudante. Então, eu fui bolsista, porque eu não tinha condições de pagar o Uhum. mestrado, né? E fui bolsista por mérito, né? Então, eu cumpri as minhas obrigações acadêmicas, né, de publicação no mestrado. Me escolheram. E eu, então, ganhei a bolsa e graças a Deus, porque eu estudei numa época em que o governo fazia isso, mas a gente não tem mesmo. Assim, a gente também vive é uma história, né? Se você estuda, aí você não tem grana porque você não pode trabalhar. Se você trabalha, você não Sim, estuda, mas você tem a grana, mas não estudou. exatamente. Ou então faz tudo meia boca, né? Porque não dá para fazer nada direito, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, eu acho que eu tive bastante sorte nisso, né, de poder ter esses aportes financeiros, né? Márcia, eu só estudei com bolsa na vida. O meu pai era torneiro mecânico, minha mãe era doméstica, que você acha que eu ia estudar como? Não tinha como, né? Não tinha Bolsa. como. Foi bolsa. Como é que você vai desse ambiente para ser professora e coordenadora do curso superior de gestão portuária? Caramba, né? Só de pensar. É história que não acaba mais, né? É só história de sobrevivência, né? Mas sabe o que eu acho? Assim, a motivação de eu fazer esse canal é porque eu estava no momento da vida muito tranquila, aposentada, do caso, dona de casa, e me sentindo muito inútil. E eu pensei, gente, o que eu acredito? E aí uma prima minha e uma ex-aluna me deram ideias, sabe? Aí eu pensei, caramba, tem tanta gente maravilhosa que eu conheci e que estão fazendo coisas que dão a diferença na sociedade e que são anônimas, entre aspas. Elas são conhecidas nos espaços que elas militam, mas socialmente as pessoas desconhecem quem que está por trás das coisas, né? A gente vê sempre os mesmos na mídia. E eu falei, cara, eu vou começar a entrevistar ex-alunos e colegas e pessoas que eu conheço que são maravilhosas, independente de estudo, de tudo. É que, claro, primeiramente vem os que estudaram, porque são aquele pessoal da academia que a gente conhece, né? Mas, gente, fiz um elenco de mais de 200 pessoas. Eu falei, gente, é muita gente, tem um potencial aí, até o meu desencarme, eu tenho gente para entrevistar. E você estava lá no meio deles, né? Por isso que você falou. Porque é esse pessoal que está fazendo a diferença e que tem que ser ouvido e tem que ser valorizado. Porque tem muita gente dando exemplo inútil na sociedade, coisas que não contribuem para nada, só pioram a situação, né? E tem gente maravilhosa, super competente, né? Como você disse, muitas histórias. E não tem uma pessoa que eu chame aqui que não tem uma história de vida maravilhosa. Então, eu creio firmemente que todo mundo tem uma história que merece ser contada, porque é incrível isso. Né? E eu falaria 10 horas com cada convidado, porque é muita coisa, que a gente vai no limite, né? Mas, Com gente, é você, eu maravilhoso. ficaria um mês, né? Com você, eu ficaria conversando pelo menos um mês. Não, eu tenho muita saudade de todos vocês, e você eu tenho uma saudade imensa, mas eu sou uma pessoa muito reclusa, sabe como é que eu sou, né? Eu fico muito na minha. Mas quando eu encontro também é uma delícia, né? Mas conta Verdade. essa Bom, história aí, como é que você vai para a coordenação e professora de gestão? bom, a primeira aula que eu dei aula sobre Incoterms, que são os códigos internacionais de, de contrato de carga, né, de carregamento. E aí sim, eu aqui eu faço sempre uma homenagem muito grande a um gigante que me deu o ombro para eu me apoiar, que é o professor Léo Tadeu Robles, que foi o meu orientador no mestrado e é meu amigo até hoje. É porque, assim, dependendo do orientador, você quer matar, né? Mas o Léo eu amo até hoje. O Léo eu amo até hoje, né? Assim, é um pai para mim, é meu amigo mesmo, é uma pessoa que, assim, me deu um gigante, né? Assim, assim, devo muito ao que eu sou pelo professor Léo, que me ajudou, né? E fora dos professores, né? Professora Márcia, que dão os ombros para a gente se apoiar, né? Sim, verdade, todos nós temos alguém no nosso passado que nos permitiu, né, nos possibilitou crescer, né? É. E o professor Léo me colocou o mesmo desafio que a professora Márcia e a Heloísa me colocou na palestra do liceu, o professor Léo me colocou numa aula de pós-graduação. Não é, não
não era nem graduação. As pessoas ali eram profissionais Você começou pela pós. eram pessoas do comércio exterior. Também fiquei 2 semanas sem dormir antes, 2 semanas sem dormir depois, mas foi maravilhosa essa primeira aula. A minha avaliação enquanto professora foi muito boa. E aí, professor Oliveira, que era o diretor da Unisantos na época, né, da Ciência Social, me chamou para dar uma aula. Era uma aula, se eu não me engano, de pessoas. Era um pessoal que estava devendo disciplina e era uma aula de gestão de custo. E eu fui dar essa aula e também, pela avaliação enquanto professora, eu comecei a dar aula, a dar aula, a dar aula e me chamaram para dar aula. Aí eu fui dar aula na Unip, também de pós-graduação. É a primeira aula que eu dei para uma turma in company da Petrobras. Só isso. Não, e a época que estava bombando a questão do petróleo em Santos, né, do pré-sal, tudo. E aí foi engraçado, porque eu entrei na sala de aula muito nervosa, então eu queria colocar as coisas na lousa, que era para já começar a aula no horário, eu não podia esquecer e tal. E eu escrevia na lousa e o pessoal fora da sala. E eu via que eles me vinham escrevendo e eu via e eles lá fora. Aí chegou o Bedel, né? Vou chamar de Bedel, que era o rapaz que tinha lá na Unip, e falou: Não, a senhora é a senhora Luciana? A senhora é a professora Luciana? Eu falei assim: Sou eu. Aí eles assim: Ela é a professora, pode entrar. Aí, você era tão novinha que ninguém acreditou que você era professora. Ficaram na porta achando que eu estava ali, sei lá, fazendo sei lá o quê. Sei lá, como dizem os alunos, zoando, né? Mas não estava, eu estava ali preparada para dar uma aula para os engenheiros da Petrobras, né? Uma aula em company de gestão de custo, inclusive. E aí começou a minha carreira acadêmica. Eu dava muita aula na Unip, porque era uma forma que eu tinha também de ganhar vida, né? Eu dava aula de segunda a sexta, sábado o dia inteiro, era uma coisa louca, além do meu trabalho na Codesp, já não mais estagiária, né? E aí a Unisantos me chamou. A Unisantos me chamou um pouco depois, e eu e o professor Léo fizemos um projeto de um centro de estudo de pesquisa, era um núcleo de estudo de pesquisa sobre assuntos portuários. Então, nós tínhamos o eixo Porto. Nós fizemos o seguinte projeto: se a cidade portuária e a universidade têm todos os cursos, nós precisamos ser um eixo para agregar todas as outras disciplinas, porque o sistema portuário ele é multidisciplinar. Então, nós fizemos esse núcleo, esse eixo Porto, e ele alcançava desde o mestrado até a tecnologia, até o tecnólogo, né? Então, nós íamos falando de Porto e de disciplinas de Porto, desde do mestrado até o tecnólogo, e distribuindo para outras disciplinas, inclusive educação. Eu lembro. Eu me lembro. Não é fácil, né? Não é fácil tocar área de educação. Semana da educação da Unisantos. Vou eu, Luciana, e entro numa sala com alguns 10 professores da educação e sento lá. E aí, um olhando para a cara do outro, assim: Ué, por que você que é de Porto está aqui? Eu falei: Uai, porque na Semana da Educação, para mim, a universidade tinha que parar. Eu lembro que eu falei isso. Bárbaro. Se a semana é de educação e eu estou dentro de uma universidade, não faz sentido as pessoas continuarem dando aula na Semana da Educação, né? E eu sou uma educadora de logística. Eu sou uma educadora de operação portuária. Então, eu quero saber como eu educo os meus alunos para a logística e para a gestão portuária. E aí alguém falou para mim: a lei é Paulo Freire. Aí eu comprei ideia, e então nós, além do projeto do Eixo Porto, nós tínhamos
protocolos e memorandos de entendimento com terminais portuários, com a autoridade portuária, e nós montamos o primeiro laboratório portuário na cidade de Santos. E funcionava dentro da Unisantos e você, como coordenadora, trabalhava com ele já? Dentro da Unisantos. Era o LabPort que você chamava LabPort. Então, como é que era? Essa era de experiências? Não. Mas era um laboratório tátil. Dentro desse laboratório eu tinha as amarras de container, eu tinha as lingadas de açúcar, eu tinha os EPIs, eu tinha fotos mostrando a história, eu tinha maquete, eu tinha protótipos de funcionamento, eu tinha vídeo. Então, quando eu estava dando aula sobre operação portuária, a melhor coisa que existia, assim, estava falando de esse ano o Porto de Santos explodiu na movimentação de pellet cítrico. Aí um olhava para a cara do outro, eu ia lá na estante e pegava uma amostra de pellet cítrico. Claro. Eu me lembro de você fazer reunião com os professores, com o colegiado do curso, neste laboratório. Você dava todo mundo numa mesa, uma mesa central, você sentava com todos os professores e ali a gente fazia o plano integrado, eram todos juntos. Eu lembro muito do Galvanese sentado do meu lado, a gente discutindo ali, era muito bacana. Ricardo Galvanese e Marcelo Luiza falou assim: se eu tiver o projeto de ir para a Magnificência, vocês serão os meus coordenadores de extensão comunitária. Preparem-se, mas não deu certo. Não deu certo. Mas seriam vocês dois, já estavam na minha vida. Tempo, né? Tudo tem seu tempo na vida, tudo tem o seu momento. É verdade, você lembra bem. Eu chamava o meu colegiado e aí, dentro da Unisantos, pediram para que eu fizesse uma revisão dos planos pedagógicos, né? Nós tínhamos todos os cursos lá, comércio exterior, logística, gestão portuária, era uma misturada de grade, uma coisa. E aí eu fiz um projeto que reestruturou o plano pedagógico do Eixo Porto, né? Então a gente tinha um grande guarda-chuva que era comércio exterior, tecnólogo em comércio exterior, depois a gente tinha a logística, que eu chamo, já que eu estou falando do grande guarda-chuva, é o cabo do guarda-chuva, e o cabo que segura o guarda-chuva era a gestão portuária, né? Então, e eram todos integrados. Maravilhosa imagem, essa imagem que você criou, ela é muito bacana. É isso. E aí eu fiquei na Unisantos até 2011, quando então me chamaram para ser gerente de projetos da Associação Brasileira de Terminais Portuários no Rio de Janeiro. E foi uma das minhas últimas atividades dentro da graduação. Depois aí eu fiquei preguiçosa e só quis dar aula para pós-graduação e só quando me chamam. Aí é como professora convidada, como você fez no Maranhão, no Rio de Janeiro, aí você vai como convidada. Sim, eu vou às vezes como professora e às vezes vou até para ajudar meus amigos que são os doutores, coordenadores dos cursos, porque, por exemplo, se você vai dar aula na Universidade Federal, filha, esquece. É tipo, sabe, pagou um hot dog, entendeu? E eu gosto muito de dar aula, por exemplo, no Maranhão. Porque é outra... Você, enquanto sudestino, né? Que é o nosso novo... Você não é sudestino, né? Você só fica ali no seu umbigo do São Paulo. Você acaba não tendo noção do que é a necessidade do restante do Brasil, de como é grande e de como é a oportunidade, como essa é a oportunidade que você tem de deixar o seu legado e de ensinar outras pessoas e de aprender o potencial que tem o pessoal do Maranhão, por exemplo, né? Então, eu vou para o Maranhão de graça. Se tiver que dar aula, eu vou de graça para o Maranhão. Porque é um potencial de querer aprender, de crescer, de querer ser, que aqui não, porque eu estou em Brasília, né? Que você não acha isso em São Paulo. Você não acha isso no Rio de Janeiro, porque, não sei, eu não vou julgar. Mas, assim, eu
eu tenho prazer, é um prazer, assim, incomensurável de você estar numa sala de aula onde as pessoas estão querendo, elas querem saber, né? Elas Onde tem mais precisam. dificuldade, parece que as pessoas têm muito mais garra, né? Elas veem muito mais significado, né? Talvez a facilidade extrema também, ela tira um pouco do tesão, né? Parece que as pessoas ficam Ah, assim um pouco lazer. Tá, tudo bem. Mas, tá é. bom. Você Não foi é? elegante, facilidade, é isso mesmo. Eu não teria essa elegância, né? Mas eu gosto muito e fui convidada pela Escola Superior de Advocacia, pelo professor Wellington Beckman. Eu fui aluna de um curso de Direito Marítimo. Eu falei, não estou sem fazer nada aqui, vou fazer um curso de Direito Marítimo. Aí comecei a discutir. Estudante profissional é assim, fica caçando coisa para estudar. Aí pô, eu comecei a discutir um monte em sala de aula, não sei o quê, e falava assim, pô, mas esse povo não entende porto. Eles estão falando só de navio. Mas se não tiver porto, não tem. Basicamente, você não tem que ter navio. O navio Né? vai parar. Exatamente. E aí o professor Wellington Beckman falou: você não quer dar uma palestra aqui sobre logística portuária? Eu falei, mas eu sou aluna. Ele falou, não tem problema, dá uma palestra aí. E foi. Eu dei essa palestra para a minha turma, inclusive. Ó, hoje eu vou explicar para vocês porto, porque tem muito navio aqui dentro dessa sala de aula. E fiz, e na turma seguinte eu já era a professora da Escola Superior de Advocacia lá na OAB do Rio de Janeiro. E aí ele não parou de me chamar mais. E eu continuei. Também dei aula na FIA. Ah, Márcia, eu dei aula em um monte de lugar. O FRJ e tem a outra do Rio de Janeiro, o ERJ. Acabei de dar Fundação Getúlio Vargas, vários. Se tiver curso de pós-graduação e que algum assunto seja do assunto portuário, em geral, as pessoas me convidam, né? Você foi para o Rio em 2011. Você foi para o Rio em 2011. Fui em 2011 para o Rio, Quando eu fiquei vim lá. para cá. Foi quando eu me desliguei da Unicentro e vim para cá. Em 2011. Aí fiquei com preguiça, agora eu só dou aula em pós-graduação. E teve uma aula no Rio muito interessante. Foi na mudança da Lei dos Portos, né? Em 2013 a Lei dos Portos mudou. E eu no Rio de Janeiro já estava atuando com relação institucional, então eu sou lobista, tá, Márcia? E falo isso com muita propriedade, porque no Brasil o lobby não é reconhecido e as pessoas têm o lobby Sim. como corrupção. E lobby não Não, é e corrupção. tem que regulamentar. Você vê nos Estados Unidos, o lobista tem uma função fundamental, justamente para orientar o parlamentar no que ele pode fazer. E o Brasil tem essa visão ainda um pouco angelical de política. Não entende bem que a política tem que estar atrelada à vida real e à economia. Né? Não, e eu faço, enquanto lobby, eu faço política pública. Porque à medida em que eu aprovo um investimento portuário, eu estou criando emprego. Né? Eu Sim. estou modificando a vida das pessoas. Então, às vezes é engraçado, porque eu falo, sou lobista, a pessoa. Eu falo, não, sou lobista. Claro. Sou lobista. Você sabe o que é um lobista? Né? É um assessor, né? Na verdade, é um assessor que vai orientar as pessoas, não é? Daquilo que está acontecendo, qual é a legislação que pode ser feita, o que ela pode aprimorar, quais os caminhos para isso ser realizado, né? É análise de impacto, né? Análise de impacto dentro do negócio. Então, eu faço defesa de interesse, né? De A a Z, né? Vai desde trabalhista até o operacional. Então, eu com essa carga de conhecimento que eu trouxe, trabalhando na autoridade portuária e mais na academia, eu consigo transitar bem. Então, nesse momento, dentro da ABTP, eu acompanhei no Congresso Nacional, durante uma semana, a votação do projeto de lei da nova Lei dos Portos, né? E, assim, todo brasileiro devia passar pelo que eu passei nessa uma semana, conhecer o quanto a gente não sabe votar. O meu filho foi assessor do Ministério da Justiça durante o governo Dilma e alguma coisinha assim ele passava para mim do cenário das dificuldades de trabalho. Porque, assim, você longe daqui,
eu estou em Brasília hoje, você longe daqui, a informação que chega é muito de ponta de linha. Não é o que acontece, não é a realidade, é outra coisa, né? Mas tem um lado bom também. Seu filho devia trabalhar com José Sim, Eduardo, né? Então, existem pessoas de renome, pessoas que se empenham em ser bom. Paulo Paim é um deles, né? É um exemplo de senador e é até hoje, né? São defesas de minoria. E quando você fala em defesa de minoria, logo você fala assim, ah, a pessoa é de esquerda. Aqui no Brasil tá assim, né? De esquerda, comunista, lá, 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 lá. Não, mas são pessoas que fazem política pública. Então, sim. não são com essas pessoas que eu falo, mas existem pessoas sérias, né? Pessoas que veem o investimento como uma política pública. E eu tive essa experiência na mudança da lei e fui dar essa aula sobre a nova lei dos portos justamente no dia que eu tinha voltado de Brasília. Eu acho que foi uma das melhores aulas que eu dei na minha vida, assim, porque eu estava quente, Sim. assim, a chapa estava quente, entende? Uma aula inesquecível. Inesquecível, inesquecível, assim, as discussões, os conflitos de interesse, as negociações que acontecem, é uma coisa, assim, impressionante, né? Então, eu me encantei com essa relação institucional, né? Com como você faz política pública, né? Há pouco nós e hoje eu faço projeto de lei, hoje eu escrevo projeto de lei para a defesa dos interesses do setor Sim, portuário. claro. Mas hoje eu escrevo projeto de lei, faço justificação, falo com parlamentar, né? Faço, discuto, né? Então um projeto de lei muito interessante que a gente está fazendo agora é o projeto de lei de regulação econômica da praticagem, né? Que em que pese seja muito, muito importante para a segurança da navegação, a gente tem que discutir até quanto isso está encarecendo o pãozinho na mesa do consumidor, né? Sim. Então, é política pública, Acabamos né? de ver um acidente aí, né? Envolvendo a praticagem em Santos, né? No Porto. Não, eles são muito bons no que eles fazem, mas a gente precisa ser mais brasileiro do que bom. Sim, é verdade. E isso que te levou para a ATP? Então, a ATP, a ATP foi resultado dessa nova lei. O sistema portuário é dividido em dois modelos jurídicos, que é o modelo de arrendamento, que está dentro de um porto organizado, está dentro de uma área pública, ou seja, é o aluguel, é a casa alugada, mas também tem o terminal portuário que tem a sua casa própria, que é o setor privado, privado mesmo, né? Que não depende de um centavo de verba pública. E a partir desta lei, isso ficou muito latente. Você é você, eu sou eu, Sim. né? Você é o cara que mora de aluguel, eu sou o cara que tem a casa própria. E esse pessoal da casa própria, que são os terminais de uso privado, me convidaram e já participavam da BTP no Rio de Janeiro. Eles decidiram criar uma associação e perguntaram se eu não queria ser a diretora executiva junto com o Almirante Murilo Barbosa, que hoje é o diretor-presidente da associação. Não logo no começo, mas eu fui um pouquinho depois. E hoje eu estou na ATP, não deixei de estudar, Márcio, que não é uma briga, mas é uma brincadeira que eu faço sempre com o meu chefe. Ele fala: você não vai parar de estudar, nunca. Não, parar de trabalhar eu vou. Na sua função de assessoria, de lobista, você precisa estudar muito. Porque você precisa estar super antenada, né? Precisa muito É, o adornamento, você tem que estar sempre adornata, tudo que é, acontece. Ô, é, Luciana, em algum momento eu vou te fazer isso, tá? Quando a gente tiver para terminar, quando tiver para cair a live, tá? Mas vamos ir. porque eu não sei, viu, Márcio? Eu já tentei ver aqui como é que eu tô de bateria, não consigo, e também. Eu vou te falar quando tiver para acabar. Legal. Então eu fui para a ATP, e hoje eu tenho um companheirão lá, que é o Almirante Murilo Barbosa, né, o presidente. E nós fazemos isso, e hoje nós estamos fazendo, assim, começando
abrir um pouco o espaço da ATP para outras causas, sabe? Trabalhando com prêmios, tentando motivar os terminais de uso privado. A gente discute muito aí a inserção do tema de equidade de gênero dentro da associação, embora sejamos a maioria de mulher, né? Mas a maioria não quer dizer poder, né? É só a maioria. É aí que entra o ISTA Brasil na tua vida? O ISTA Brasil entra em 2018, a convite da professora doutora Gabriela Hecker, que é assessora jurídica da EMAP, que é a empresa maranhense de administração portuária, e ela me abre esse caminho falando, olha, tu não tá sozinha, né? Tu tem alguém deixa eu colocar aqui na tomada, Márcia. Tranquila. Tu tem alguém para dividir as tuas frustrações enquanto profissional no meio trabalhando só com um homem. Porque não é fácil não, tá? Não é fácil e deixa eu só para não ficar feio para mim nem para você. Meu canal é artesanal. Pois é. Para não ficar feio, né? Cair a bateria, não sei quanto tempo falta. Isso é a coisa da live, é coisa real e vida com gente viva e normal. Então, a UISTA tem no mundo inteiro? Tem todos os países que têm portos? Não é só Porto, mas países que trabalham com shipping e com trading, são 53 países, né? 53 nações que têm a UISTA. De navegação e comércio, vocês estão envolvidos? Em portos. Isso começou em 1973, 74, mais ou menos. Um grupo de trader do Reino Unido, da Alemanha, um grupo de mulheres que decidiu se unir, fazer uma reunião. Vamos tomar um café, porque só tem mulher trabalhando nisso e somos poucas. E aí começou essa ideia de propagar a equidade de gênero, né? Equidade de gênero no Brasil, segundo os estudos, a gente tem aí um período de mais ou menos mais uns 69 anos para chegar na equidade de gênero. Mas olha, nem tudo é ruim, né? O Brasil já chegou na equidade de gênero e até ultrapassou na educação e na saúde, né? Então, assim, tem mulher educando homem. Na mesma função ganham o mesmo, mas não quer dizer que todos consigam. Não, de jeito nenhum. A estrutura, né? Por exemplo, qual foi a última secretária de Educação de São Paulo? São coisas para a gente pensar, né? Assim, ainda tem poucas. Não, bom, na verdade, para a educação em São Paulo, eu só penso em Luiz Erondina e mais ninguém, né? Contando lá, aquelas mulheres lá, a Chauí. Aquelas mulheres lá que fizeram aquele movimento, começaram a se reunir e criaram isso, e hoje a UISTA tem mais de 3 mil membros ativos e é braço consultivo da IMO, que é da Organização Marítima Internacional, né? No Brasil a gente está muito bem, temos agora uma nova gestão que vai até 2024, um comitê executivo maravilhoso, de profissionais. Eu diria para você, Márcia, que ali eu sou que menos sabe, tá? Tipo, é só bombástico, né? Professor doutor, aquelas... assim, tenho até receio, assim, quando eu vou discutir alguma coisa técnica dentro da UISTA, porque esse tipo de desafio para a mulher, dela estar em um ambiente majoritariamente masculino e que ela é interrompida e que ela precisa ganhar espaço, faz com que ela estude mais. Sim. Então, mulher tem muito mais qualificação acadêmica do que o homem no mercado de trabalho, pelo menos no setor de shipping e trading. E as mulheres já estão estudando mais em todos os setores, né? Em todas as áreas de conhecimento. Aqui na Itália, por exemplo, saiu uma pesquisa agora também isso. Mulheres estudam muito mais que homens, estão muito mais competentes e no futuro não vai dar outra, né? Porque eles estão ficando para trás e as mulheres vão dominar. Elas vão ter mais competência. Não, na verdade, não é deixar ninguém para trás, né? É colocar... Não, o ideal é isso, né? Colocar do seu lado aquilo que nunca teve voz.
Mas na né? medida em que o povo fica em casa só bebendo cerveja e vendo futebol, alguém vai fazer alguma coisa, né? Alguém vai ocupar o espaço, né? Espaço vazio, você sabe, não existe no universo. Alguma coisa ocupa. Vazio se Não, mas eu ocupa, penso é como verdade. você, é não deixar ninguém para trás, é todo mundo junto, não é uma competição de quem é melhor. E desde então, bom, aí eu não sei como é que foi que aconteceu, sabe, Márcia? Não sei mesmo. E eu participando do comitê executivo, eu fui convidada para participar do comitê executivo da UISTA, já pela Flávia Takafashi, e dentro do comitê executivo, eu não sei o que aconteceu, ano passado me convidaram para ser a vice-presidente, e não sei por que eu. Uhum. É, Você e não sabe, mas os outros sabem, porque você é muito competente. E hoje além de ser a vice-presidente, eu coordeno um grupo de trabalho de portos, né? Porque a UISTA tem vários grupos de trabalho, tem grupo de trabalho de diversidade, tem grupo de trabalho de offshore, petróleo e gás, grupo de trabalho de liderança e recursos humanos, porque a gente faz um trabalho social, um trabalho Sim. de envolver as mulheres é, do shipping, do trading, trazer isso para ensinar também, viu, Márcia? Porque nós, sociedade brasileira, nós somos criados com muito preconceito e a gente não Sim, percebe, né? sim. Então, tem várias causas dentro da UISTA, a questão de gênero, a questão de cor, que é importante a gente saber o que falar certo, o que falar errado, como incluir, né? Diversidade diversidade é quando você faz a festa. Equidade é quando você tira para dançar. Né? Você deu umas Então, figuras ótimas para a gente entender as coisas. Entendi. equidade é quando você tira para dançar. E nós estamos muito atrasados nisso. As pessoas não tiram, assim, o setor não tira as mulheres para dançar. Veja que nessa semana teve um evento chamado Norte Export. Tinha 35 palestrantes, 35 homens. E as mulheres ficam na recepção e ficam fazendo o trabalhinho ali de, né, logística do espaço, do ambiente, né, embelezando, né? Então, é um evento que é um evento de comércio exterior. Nós fomos avisadas da UISTA, eu entrei em contato com o coordenador do evento, e ele, obviamente, que não entende a causa, porque para você comprar a causa você tem que entender. E eu disse, olha, poxa, a gente já conversou tanto, né? Eu tenho excelentes profissionais no Norte, no Nordeste, pessoas que podiam dar palestras incríveis, agigantar o teu evento, e você não chamou 35 profissionais, 35 homens palestrando? Ah, mas vocês não ajudam? Entendeu nada. Aí não dá, né? Qual é a estratégia para sensibilizar, né? Que você falou, a gente tem que educar, né? Tem que ensinar. E como é que faz isso? É com cursos de formação, eventos? Como é que vocês podem sensibilizar esse povo? Nós fazemos isso e tentamos chamar os aliados, né? Existem homens dentro da UISTA, existem os misters, né? Sob vigilância, né? Porque você não pode, quando você defende essa causa, falar errado ou alguma coisa que já é preconceituoso, você não pode, você tem que tomar cuidado. E esses aliados, eles começam a ser um vetor, né? De chamamento para as mulheres dentro dos eventos, a participação das mulheres, ou seja, tiram para a dança, né? Certo. Tem também o que a gente pede quando a pessoa procura o ISTA, é que o evento seja, pelo menos, tenha 30% de mulheres num painel, né? Certo. É, não é obrigatório, mas sabe o que acontece, Márcia? Isso já está ficando demodê só ter homem. E o ESG, que são os indicadores agora de desempenho das empresas, estão fazendo com que empresas que se declaram aliadas
tem um desconto no imposto, né? Benefícios fiscais. Então, opa, vamos procurar as mulheres, os deficientes É físicos, todo sempre um mundo. estímulo. Tem que achar, né? Se a pessoa não vai pela inteligência, vai pelo estímulo fiscal. Exatamente. Então, colocaram a cenourinha na frente do burro, né? E agora as empresas estão mais atentas às causas sociais de equidade de gênero, né? Então, tem pesquisas, inclusive, no Porto Auckland, acho que é Nova Zelândia, se eu não me engano, que eles fizeram um projeto de colocar só mulher na administração portuária, ou a maioria mulher. Pô, o Porto aumentou de produtividade, assim, sabe, muito, né? Não tenho os dados agora de cabeça, mas aumentou em muito. Quer dizer, qual é o medo? Sim. Né? Me explica qual é o medo, né? Então, e você vê mesmo em lugares que tem muitos homens, quando as mulheres começam a se sobressair e começam a falar, já começa a inventar um defeitozinho, entendeu? Ela não fala direito, a roupa não estava boa, não acrescentou em nada, né? Então é bem complicado e trabalhar com a equidade de gênero é um dos legados que eu gostaria de deixar. Tanto é que, dia 8 de março, eu publiquei um artigo para a revista Portos e Navios falando sobre o trabalho das mulheres no setor portuário, né? Eu termino com o setor portuário, né? Eu fiz uma pesquisa em funil, né? Do geral particular, e disso resultou um ofício para a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que trabalha com todo o sistema de desempenho portuário, um ofício da UNSTA para a ANTAC, que é a ANTAC, pedindo para que a agência, dentro do sistema de desempenho portuário, que ela comece a verificar a quantidade de trabalhador, se é mulher, se é homem, o que custa, o que não custa, o que faz, o que não faz, o que vai fazer, o que não... Qual é a qualificação, tudo. Porque só você entra nesse sistema de desempenho portuário, só tem número. Tonelada 1.000 de soja, tonelada 3.000 de contêiner. E as pessoas? Sim, que são justamente as que vão fazer melhor ou pior o serviço, não é? E que vão justamente identificar, porque no caso da mulher, ela agrega muitos valores, né? Do ponto de vista mesmo das relações interpessoais no trabalho, né? E como você Exatamente. disse, para dar maior produtividade, porque às vezes ela tem uma sacada, uma ideia, porque o cérebro funciona mesmo assim, né? Tem diferentes aspectos e que a feminilidade agrega, né? E aí o resultado disso é que a gente vai assinar um protocolo de intenções, a UISTA junto com a ANTAC, e eu fico muito feliz de ter colaborado com o setor mais uma vez. Aquela marca que você falou, né? A gente vem para esse mundo e deixa uma colaboração para o social, né? Para que as coisas possam evoluir, né? Eu tô feliz da vida porque, assim, é um passo de formiguinha, mas é muito importante você saber quem são essas pessoas, né? É uma árvore plantada, né? A árvore vai ser frondosa, vai ter frutos. É a tua árvore. É a árvore que sempre está Exatamente. florida. Exatamente. Então, fico feliz porque isso foi uma ideia, eu vou falar nossa, né? Porque eu não trabalho sozinha. Foi uma ideia nossa. Eu dividi o ofício e agora estou sendo chamada para a gente realmente concluir, né? Eu gosto de trabalho assim, né? Trabalho que dá o resultado, né? Como um navio cheio de carga, né? Então, assim, estou colocando carga no meu navio. E Ô, é Lu, isso. você estudou tudo isso, fez toda essa experiência e tudo isso influencia a tua ideia, né? Até eu estava vendo que você tem os projetos para o seu doutorado, né? De estar justamente estudando esses portos internacionais, como é que vai a questão das gestões deles e as legislações e tudo que você poderia incorporar, né, para o Brasil. Que portos que você já conheceu e que te inspiraram muito? Porque você fala muito no trabalho invisível, né, dos portos, cada vez ele é mais invisível, com menos trabalho tradicional, e a importância disso tudo, né? E eu estava vendo uma vez aqui na televisão uma reportagem sobre um porto nos Países Baixos, né? E, gente, não tinha ninguém no porto. Ele mostrava, assim, todo o trabalho de logística, de transporte, né? Eu falei, gente, não tem ser humano.
E eu estava lembrando disso, que você, na época, contou que você esteve aqui na Europa e tal, e que portos são esses que você visitou e que te inspiraram, e quais foram as características que mais chamaram a tua atenção, que você precisa ver no Brasil, que você fala, puxa, o Brasil tem condições. Bom, eu não conheci tantos, né? Porque assim, Márcia, fui para estudar só, Sim, né? E, sim. e eu também, quando eu vou viajar, eu vou para uma cidade que tem porto, assim, eu tô de férias, eu vou ver porto, né? Então, isso acabou trazendo constrangimento aqui para casa. Então, assim, tá bom, eu juro que quando eu for viajar de férias, eu não vou ver porto. Mas eu gosto, né? É sempre bom, assim, eu gosto de ir para lugares. Eu estudei na Bélgica, no Porto de Antuérpia. Eu fiz uma pós-graduação na Bélgica e fiz uma pós-graduação na Espanha. E em alguns lugares que eu passei, assim, de passagem, eu conheci como Inglaterra. Mas assim, foi tipo um dia, sabe? Tipo, um dia. Sim. E fiquei uma semana em Singapura, que os portos asiáticos são um fenômeno de movimentação, né? Já naquela época, eu fiz isso em 2008, já me estranhou o pouco contingente de trabalhador portuário dentro dos terminais e assim, não tinha navio. Era assim, não, parecia que não existia porto. E aí você entende que a operação portuária ela é tão eficiente que ela não tem que ter navio mesmo, né? É rápida, é, 6 horas é um terno de um navio, se não for menos, por conta da mecanização, né? O navio E, para, descarrega, carrega e tchau. e depois assim, quanto maior é o porto e mais mecanizado é o porto, mais produtivo ele é. Agora, no porto de Rotterdam, por exemplo, eu vou mudar de lugar aqui para colocar para carregar. No porto de Rotterdam, por exemplo, não existe mesmo. Não existe, não vai existir pessoas, porque hoje a gente está falando de tecnologia 4.0, que é tudo controle remoto. Então, assim, eu vi uma composição ferroviária sendo montada na Antuérpia à distância, tudo por joystick. Então, assim, eles controlavam a composição ferroviária, eles Sim. controlavam o cara eles colocavam lá no trem e tudo assim, de um painel, de uma coisa remota mesmo, né? Eu não preciso mais estar no pátio de um terminal para fazer a movimentação de um container, e isso eu vi em Singapura, uma mulher a 20 quilômetros do terminal tirando um container do navio, colocando no caminhão por joystick a 20 quilômetros. Eu tirei essa foto. Bárbaro. Eu Então, é fiz isso que essa te foto. inspira, né? São essas coisas que você vê que te inspiram e que você fala. Agora, a gente pode fazer isso no Brasil, com a quantidade de mão de obra que a gente tem, se a gente mecanizar. Hoje é muito mecanizado, tá, Márcia? Mas se a gente mecanizar de uma hora para outra, de forma disruptiva, nós temos crise social. Então a gente tem que Sim, ter um controle, né? entendi. Tem que ter uma sensibilidade para fazer um trabalho, né? Em que essas pessoas sejam agregadas em outras áreas, né? De produção social, né? Produção Sim, econômica. é para ter aquela tal downsizing, né? Que o pessoal de Harvard estuda tanto, mas que quando faz esse downsizing é um corte só, né? Maquiavel, é um corte só. Nem sei se ele está certo ou se está errado, porque entendem Maquiavel de Depende jeito do errado. momento histórico, né? Depende do momento histórico da situação, né? Exatamente. Tem Maquiavel como um homem ruim, mas ele não era, mas na verdade é isso mesmo, é um corte só que eles fazem, né? E não é nunca pensado, existe crise social, né? E você não pode fazer isso no Brasil, ainda mais do jeito que nós estamos agora, né? Então, mas essa mecanização, Marcia, ela não tem limite, tá? Ela não vai ter como segurar. Uma hora ela vai se impor. Não tem. E outra coisa que, para além dos modelos que eu gostaria de estudar, é uma outra coisa. Hoje você tem muito alimento feito já com impressora 3D. Sim. É a picanha,
é o sushi, o sashimi. Você pode construir um óculos na sua impressora 3D. Não gostou dessa armação, você desmonta e faz outra na impressora 3D. Aí você, puxa vida, eu tenho um óculos, vou receber uma visita em casa, mas não tenho xícara. Então, transforma o óculos numa xícara na impressora 3D. Ou seja, o que você precisa hoje é de polipropileno e essência de comida. Se você precisa disso, ou se você precisa disso para construir utensílios e comida em impressora 3D, você vai precisar do quê, hein? Daqui a 70 anos? Lembra? Lá no começo da nossa conversa, que eu falei que os pontos têm que ser pensados para 70 anos? Sim. Então, se hoje está assim, daqui a 70 anos, que tipo de carga mesmo, hein? Que a gente vai estar carregando? Qual é o tipo de porto, hein? Que a gente espera operar? O porto que vai ter só a granel, né? Coisas a Sim. granel. Porque a questão é que a industrialização no Brasil vai de mal a pior, né? E você está colocando uma questão que as coisas vão ser feitas no próprio local. Você não precisa mais dessa comunicação imensa, esses mares navegados, esses céus atravessados. Eu vou precisar, porque eu vou precisar levar insumo. Sim, sim. Mas o modo de operação para daqui a 70 anos, ele vai estar completamente diferente. Sim. E Rotterdam já começou a pensar nisso, tá? É por isso que eu tenho assim, eu tenho a esperança de que eu consiga ainda fazer o meu doutorado, eu quero fazer. E Rotterdam é um lugar onde eu gostaria de estar, né? Fazer o meu doutorado. Que bárbaro. É onde eu gostaria de estar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tento. Eu nem achava que eu ia estar aqui hoje. Não, eu estava pensando, né? Porque para a gente finalizar também, porque estou ocupando muito do teu tempo. Mas aquela menina que estava lá no Docas, né? Com todo aquele cenário familiar e o ambiente que vocês estavam vendo, e hoje, né? Como é que aquela menina olharia para você hoje? Eu imagino que se alguém falasse para ela, olha, vai acontecer tudo isso na sua história, talvez ela dissesse, como? O quê? Não teria ideia. Quer dizer, foi uma viagem tanto. E olha que você é jovenzinha, hein? Você tem muito ainda, muita lenha para queimar. Você é muito jovem. Mas você veja quanta coisa já realizada, né? Maravilhoso isso. Eu acho que, Márcia, eu dou graças a Deus de ter nascido onde eu nasci, com os pais que eu tive, porque eles não me deram valores materiais, mas eles me deram valores sociais, sei, valores, né? E eu me espelhei muito nas pessoas que eu via. Eu sempre queria ser, né? É por isso que quando eu faço ação social, né? Quando eu faço ação social, eu sempre volto para os lugares da onde eu vim, que eram minhas origens, porque sempre tem alguma criança te olhando, sempre tem alguém que vai querer ser o que você está apresentando e você consegue resgatar, né? Eu nasci, eu nasci ali no Mercado Municipal em Santos, né? Eu te falei, no Armazém 23. Não era um lugar provido de facilidades, muito pelo contrário, não tinha nada disso. Mas eu sabia desde criança que ali eu não queria ficar, né? Eu sabia, e eu não sei porquê, eu não queria estar ali, né? Então, eu me agarrei em todas as oportunidades que eu tive, né? Eu não sei se foi força de vontade, se foi sorte, mas Tudo, né? Mas eu lembro que a minha mãe e meu pai falavam assim: nunca dependa de ninguém, nunca dependa de nada, sempre estuda, não larga o livro, trabalha, né? Até trabalho demais, até. Acho que por conta disso eu faço, às vezes na análise eu faço, isso é conta, eu trabalho muito por conta do meu pai e da minha mãe, né? Então eu sabia que aquilo ali eu não queria ficar. E eu sinto muito pelas pessoas que ainda estão ali. Sim. Não no mercado, mas ali naqueles lugares. Sim. Então, Assim, são esses lugares que eu quero voltar
porque de repente pode ter uma Luciana ali, né? Que está olhando para mim e que vai e que virá comigo, né? Eu, como me vejo hoje, eu não sei responder. Essa é a única questão que eu não consigo responder, mas talvez Você tá vivendo, né? Simplesmente você está vivendo e fazendo aquilo que você está se propondo, né? E você me lembra muito, você falou em Maquiavel, Maquiavel fala em virtude e fortuna. Mas a virtude são essas competências, a capacidade que a gente tem, o que a gente foi amealhando com estudo, trabalho e experiência. E a fortuna são as oportunidades que vão aparecendo. Se você não tem a virtude, se você não está formado, se você não está preparado, você não vai nem enxergar quando a fortuna aparecer que vai ser a oportunidade, né? Então você é esse exemplo maquiavélico de virtude e fortuna, né? Que se realiza justamente nessa conjugação das oportunidades que aparecem e você está ali preparada para poder agarrá-las com unhas e dentes para realizar algo importante para você e para o mundo, né? Para a sociedade, né? Principalmente para o mundo, principalmente para o mundo. Eu não seria nada sem um mundo melhor, entende? Assim, eu não consigo me ver só. Eu não consigo me projetar um ser único. Ah, eu consegui, esquece o resto. Não, eu não consigo. Eu tenho às vezes até que me segurar. Lu, quero te agradecer muito, né? Te desejar agora uma boa noite, desejar uma boa noite para todos que estão acompanhando a gente até agora, né? Nós tivemos um pico aí, agora já baixou que as pessoas também têm as coisas para fazer, estão cansadas, mas depois vai ficar aí no YouTube, eu vou postar lá, e a gente tem um registro histórico aí de uma personagem maravilhosa, como você, né? E tantos outros, né? Você é a 20ª hoje. E eu espero que isso vá além do 200. Eu espero que eu poder caminhar bastante avante com isso aí, tá? E é uma alegria te reencontrar, uma alegria a gente poder ter, puxa, 1h25 conversando, é um privilégio demais que eu tive, e eu acho que isso vai contribuir muito para a reflexão, para aquilo que você sempre diz, aproximar a comunidade da questão dos portos, né? Eu acho que isso realmente vai acontecer. Obrigada pelo convite e, mais uma vez, obrigada por ter oferecido o teu ombro, que foi um ombro gigante. Não tem como esquecer, né? A gente tá longe, mas tem nomes que eu jamais vou esquecer. E dentre todos aqueles que eu falei, você faz parte dele, tá no top 5. Muito obrigada. E eu também agradeço você, porque até o final da minha carreira ainda precisei de você e você esteve ao meu lado com toda a dignidade, todo o apoio e entendendo as minhas dificuldades humanas e mesmo assim me dando apoio. Então eu tenho tudo para agradecer a você, viu? E te desejo aí uma estrada ainda de muitas realizações. Se algum dia for útil para você, estou à sua disposição. E na Itália ainda por cima, que é melhor ainda. Você vier aqui, você vem almoçar aqui em casa. Meu marido é ótimo para cozinhar. Obrigada, Márcia. Tchau, Lu. Fica com Deus. Um beijo. Tchau.